Sejam bem-vindos ao canal Enriquecer da Palavra. Vamos ao início de mais uma história do livro sagrado. João Batista foi escolhido por Deus desde antes do nascimento. Seus pais eram Zacarias, sacerdote do templo, e Isabel, mulher justa e temente a Deus, descendente de Arão. Ambos eram idosos e não tinham filhos, mas viviam em obediência ao Senhor. Enquanto Zacarias exercia seu serviço no templo, o anjo Gabriel lhe apareceu com uma mensagem divina. Isabel daria à luz um filho, que deveria se chamar João. O anjo revelou que ele seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e prepararia o caminho para o Messias. Pouco tempo depois, Isabel ficou grávida, e quando estava no 6º mês de gestação, sua prima Maria foi visitá-la. Maria também estava grávida, carregando em seu ventre o Salvador, Jesus Cristo. Nesse encontro, algo extraordinário aconteceu. Ao ouvir a saudação de Maria, João estremeceu no ventre de Isabel, e ela ficou cheia do Espírito Santo, declarando com alegria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Esse momento marcou a vida de João antes mesmo do nascimento, mostrando que sua missão estava diretamente ligada à de Jesus. Quando João nasceu, sua família quis dar-lhe o nome de Zacarias, como era a tradição. Mas Isabel insistiu que se chamaria João, conforme a ordem do anjo. Ao confirmar isso, Zacarias voltou a falar, pois havia ficado mudo por duvidar da promessa. Cheio do Espírito Santo, ele profetizou sobre a missão de seu filho: preparar o caminho para o Senhor e anunciar a salvação. Assim, começou a vida de João Batista, um menino separado por Deus, que cresceu forte no deserto até o dia em que apareceu a Israel para cumprir sua missão. Desde o nascimento, João Batista já carregava consigo o peso e a honra de uma missão especial. Filho de Zacarias e Isabel, cresceu envolto nas tradições da fé judaica, aprendendo desde cedo os caminhos do Senhor. Seus pais, já avançados em idade, educaram-no na obediência à lei e na reverência às promessas de Deus, sabendo que aquele menino não era comum, mas fruto de um milagre. A Bíblia nos mostra que João cresceu forte em espírito e que a mão do Senhor estava sobre ele. Não buscou os palácios nem os lugares de conforto. Ainda jovem, retirou-se para o deserto, onde viveu uma vida simples e consagrada ao Senhor, vestindo roupas de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, demonstrando desapego às riquezas e às vaidades deste mundo. Sua vida era marcada por santidade e dedicação total ao Senhor. Ali, em meio ao silêncio e à solidão, preparava seu coração e fortalecia sua fé, aguardando o momento exato em que seria chamado para anunciar a chegada do Messias. Seu chamado não veio dos homens, mas diretamente de Deus. O Senhor o levantou como voz profética, rompendo 400 anos de silêncio desde os últimos profetas do Antigo Testamento. João não falava com palavras próprias, mas como um instrumento do Espírito, pregando arrependimento e convocando o povo a voltar-se ao Senhor. A juventude de João não foi marcada por conquistas humanas ou prazeres terrenos, mas pela obediência e pela preparação espiritual. Ele entendia que sua missão não era exaltar a si mesmo, mas preparar o caminho para aquele que viria depois dele, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando chegou o tempo certo, João apareceu pregando nas regiões próximas ao Rio Jordão. Sua mensagem era clara e poderosa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Multidões de várias partes da Judeia iam até ele, confessando seus pecados e sendo batizados nas águas, em sinal de arrependimento. Ele não tinha medo de falar a verdade. Denunciava os costumes imorais,
tanto entre o povo comum quanto entre os religiosos e governantes. Sua coragem e autoridade espiritual atraíam cada vez mais pessoas, mas João nunca buscou glória para si. Pelo contrário, deixava claro que sua missão era preparar o coração das pessoas para aquele que viria depois dele, o Messias, o prometido. Assim, João se tornou a voz que clamava no deserto, cumprindo a profecia de Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sua pregação impactava vidas e abria espaço para a chegada de Jesus. Em meio a seu ministério no Jordão, João falava sobre o Messias que viria. Ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então chegou o momento esperado. Um dia, Jesus se aproximou do rio Jordão, vindo da Galileia, e pediu a João que o batizasse. Surpreso e humilde, João respondeu: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu que era necessário cumprir toda a justiça de Deus. Então, João o batizou nas águas do rio Jordão. E naquele instante, um acontecimento extraordinário marcou a história. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz vinda do céu declarou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse momento não apenas confirmou a missão de Jesus, mas também coroou o ministério de João, que pode testemunhar a chegada do Filho de Deus. João sabia, então, que sua missão estava se cumprindo. Ele tinha preparado o caminho e apontado para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista pregava com firmeza e não poupava ninguém, nem mesmo os poderosos. Ao denunciar os costumes imorais da corte, entrou em choque direto com Herodes. Não teve medo de repreendê-lo por se unir a Herodias, mulher de seu meio-irmão, chamando tal ato de pecado e injustiça. Essa coragem despertou o ódio de Herodias, que passou a desejar a morte do profeta. Por causa de sua denúncia, João foi preso. As prisões de profetas sempre foram tentativas de silenciar a voz que incomodava o poder. Mas mesmo encarcerado, João não perdeu sua autoridade moral. Sua mensagem continuava ecoando. O desfecho veio em um clima de festa e vaidade. Durante a celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou tanto ao governador que jurou conceder-lhe qualquer pedido. Instigada pela mãe, a jovem pediu a cabeça dele em uma bandeja. Herodes se entristeceu, mas para não perder prestígio diante dos presentes, mandou cumprir a ordem. João foi decapitado. Seus discípulos recolheram o corpo, deram-lhe sepultura e levaram a notícia a Jesus. A morte de João Batista foi mais do que uma tragédia pessoal. Foi o martírio de um profeta que ousou enfrentar a injustiça. Assim como os grandes homens de fé antes dele, João pagou com a vida pela verdade que pregava. Seu testemunho permanece até hoje como exemplo de coragem, simplicidade e fidelidade absoluta à missão que Deus lhe confiou. João não foi apenas o arauto que anunciou o Messias, mas também uma voz que nunca se calou, mesmo diante da morte. João é lembrado até hoje como a voz que clamava no deserto, preparando os caminhos do Senhor. Sua vida simples, marcada pela renúncia e pela coragem de anunciar a verdade, fez dele um dos maiores profetas da história. Sua morte não apagou sua mensagem. Pelo contrário, tornou-se testemunho de fidelidade absoluta a Deus. João nos ensina que seguir a verdade pode exigir sacrifícios, mas é justamente essa firmeza que dá sentido à fé. Na tradição da Igreja Católica, ele é honrado como o último dos profetas e o precursor de Cristo. É celebrado como aquele que anunciou a chegada do Messias e que, com sua vida e seu martírio, mostrou o caminho da conversão.
Até hoje, João Batista permanece como exemplo de coragem, humildade e entrega total à missão que Deus lhe confiou. A moral de sua história é clara. Quem vive na verdade, mesmo diante das dificuldades, jamais é esquecido. Seu eco continua vivo na fé cristã, inspirando gerações a se aproximarem de Jesus com o coração sincero. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.